Quem é o Dr. Rodrigo hoje? Sim. Quem você é? E aí eu comecei a fazer isso e falei, poxa, o Rodrigo é alguém cristão, pai de 2 menininhas lindas, esposo, e aí vem o lado profissional. O direito sempre foi algo assim que você pensou, a partir de quem? Você tem alguma referência nessa área? Como você escolheu assim o direito nesse momento ali quando foi entrar na faculdade? Direito nunca foi uma opção. Na verdade, eu acho que eu nunca pensei muito em curso superior, então, sabe? Eu vivi uma infância, assim, deixa a vida me levar, assim. Nunca fui ansioso de ficar pensando o que eu vou fazer da vida e tal. Então, quando veio essa virada, assim, pra você entender que o estudo era de fato importante? Mas eu queria entender, assim, em relação a essa questão do visionário, isso já existia? Porque imagina, um menino que saiu de uma cidade pequenininha, com uma rede de contato super pequena, começa a entrar no mundo profissional de advogados, pessoas super bem vestidas, Justiça Federal. Aí eu acho que eu comecei a despertar ali uma ambição que talvez eu não tinha, sabe? Sejam muito bem-vindos ao MBTcast, um podcast sobre direito, advocacia, negócios, carreira, por aí, né, Jenny? É isso mesmo. Já que vocês já estão vendo a Jenny, eu já vou me apresentar, né? Eu sou o André, sou co-host normalmente aqui do nosso podcast da MBT e eu estou com a Jenny, que já foi convidada muitas vezes, né? Sócia de serviço, isso mesmo, do escritório. Já foi muitas vezes nossa convidada aqui no podcast e hoje está com um papel novo, né, Jenny? Sim, é uma honra pra mim. Eu recebi o convite de participar agora do podcast como host também. O podcast é um projeto que eu gosto muito, eu acho que a gente entrega muito valor, assim, tem a participação das pessoas do escritório, a gente também convida pessoas de fora, então é um projeto que eu gosto demais. Fiquei muito feliz com o convite. Ai, que legal. E a gente tá hoje para uma missão muito bacana, né? Se vocês acompanham o podcast, vocês já viram que a gente lançou no ano passado, em 2025, um episódio com a história do Dr. Ivan e um episódio com a história da doutora Deolamara. E ficou faltando um dos sócios de capital, né? Pra gente contar a história dele. Sim. Então conta pra gente qual é o tema do nosso episódio de hoje, Jenny. E faltou a história de um dos fundadores do podcast também, né? Exatamente. Não só fundador do escritório, mas como do podcast, né? Um podcast que começou na estrada, né? Na estrada. Em viagens do Rodrigo e do André pra Porto Velho. Então hoje a gente tem a história do Rodrigo, que é sócio fundador do escritório também. Muito bom, muito bom. Então, doutor Rodrigo tá aqui com a gente hoje, também um papel novo, né, Rodrigo? Papel novo, primeira vez como convidado, né, André? Exatamente. Poxa, muito legal. Acho que a gente sempre conversou, né, no início do projeto, às vezes com as agendas corridas, a gente não conseguia muita pauta, então trazer a Ediene agora pro projeto para fazer também a parte de entrevistadora, de host, vai ser muito legal. Tenho certeza que o projeto vai decolar ainda mais. Muito bom, muito bom. Então, vamos começar. Vamos começar? Bora. Então tá bom. Como a gente falou, a ideia é contar a história do Dr. Rodrigo. Se vocês acompanham o podcast, as redes sociais da MBT, do próprio Dr. Rodrigo, vocês já devem conhecer um pouco dele enquanto profissional, né? Enfim, mas aqui a ideia é a gente conversar um pouco sobre a trajetória, né? Assim, entender de onde surgiu tudo o que hoje é, né? Assim, tanto num sentido profissional, a gente vai acabar naturalmente falando um pouco da história da MBT, né? Porque uma história se confunde com a outra, mas é conhecer um pouquinho mais de quem você é. Muito a gente legal. já se conhece, né? Conversa muito, então é uma história que a gente acaba trocando muita ideia. Sim. Vai ser um exercício para nós de perguntar sobre como se a gente não conhecesse, né, Ediene? Eu já estou nesse raciocínio. Inclusive, eu perguntei pra minha irmã, o que você acha? O que você queria saber sobre a história do Rodrigo? Porque, de fato, assim, a gente que convive acaba acompanhando muito, né, da trajetória e tudo mais, trocando ideia. Mas a gente sabe que o Rodrigo tem muito pra agregar, então a gente quer que ele abra o coração, de fato, aqui, né? Faz uma terapia, né? Uma terapia, abra chore. o coração e conte as verdades e tudo mais, que eu tenho certeza que pode auxiliar muito aí na vida das pessoas. Perfeito, é isso aí. E aí, pra gente começar, Rodrigo, então, assim, por mais que a gente já acabe se apresentando em todos os episódios, queria que você desenvolvesse um pouco mais essa apresentação, e aí vamos começar do fim pro início, no sentido de quem você é hoje. Então, quando você vai dar alguma palestra, você vai participar de algum evento e te pedem pra se apresentar, como que você se apresenta? Quem é o Dr. Rodrigo hoje? Sim. Cara, é engraçado isso, né? Quem eu sou. Esses dias eu tava vendo até um filme que ficou batendo muito nesse raciocínio. Quem você é, né? E geralmente as coisas que você coloca primeiro na apresentação é o que você prioriza mais, né? E eu comecei a pensar muito nisso. Às vezes quando a gente fala quem você é,
num primeiro momento vem o que a gente é do ponto de vista profissional, né? Sim. Sou advogado, sócio da MBT, advogo nas áreas XYZ, né? A gente sempre vai nessa toada. E eu achei interessante uma reflexão, assim, sabe? De colocar quem nós somos do ponto de vista de prioridade, né? Da nossa vida e tal. E aí sempre falando, poxa, quem você é? E aí eu comecei a fazer isso e falei, poxa, o Rodrigo é alguém cristão, né, pai de duas menininhas lindas, né, Elisa e Alice, esposo, e aí vem o lado profissional, né, porque eu acho que se a gente não tiver essa base antes, o profissional ele cai por terra, né. Olha, eu já ficando emocionado já no início do podcast, né. O podcast vai ser bom, vai. E aí eu comecei a pensar nisso, sabe, recentemente, assim, sobre como a gente se apresenta. E então, muito acho legal que isso. é muito Eu conheci legal. uma juíza uma vez que ela falava assim, eu estou juíza, eu sou mulher, eu sou mãe, eu sou esposa, eu tenho esse hobby, eu gosto de fazer isso, mas você está naquela profissão, né? A profissão não te define, né? Sim, exato. E a gente tem muito isso na sociedade atual, né? A gente se definir pelo que a gente... Na verdade, não pelo que a gente é, mas pelo que a gente... Entrega, né? Essa sociedade da entrega, né? E não do que a gente é na essência. Sim. Então, acho que definindo, assim, organizando as ideias, né? Eu me chamo Rodrigo Totino, sou cristão, pai de 2 meninas, esposo, advogado, esportista, né? Gosto muito de esporte. E dentro da advocacia eu gosto muito de empreendedorismo também. Então, empreendo na advocacia, empreendo em outros negócios e gosto muito da advocacia empresarial porque, para mim, o empreendedorismo é o que salva o país. E acredito muito, né, que pessoas que impulsionam o empreendedorismo, estão ao lado dos empresários, é o que realmente move a economia de um país. Muito Perfeito. bom, Muito legal. muito sentido. E voltando um pouco agora, né, para sua infância, Rodrigo, vamos voltar lá no início, assim, né? O direito sempre foi algo, assim, que você pensou, a partir de quem? Você tem alguma referência nessa área? Como você escolheu, assim, o direito nesse momento ali, quando foi entrar na faculdade? O direito foi muito de última hora, assim. Nunca tive ninguém da família, advogado, da área pública, nada disso. Eu venho de uma infância, assim, de uma cidade muito pequena, do interior de São Paulo, né? Barra Bonita, uma cidade de 35 mil, 40 mil habitantes. Acho que a cada ano que passa encolhe mais. E nasci numa cidade muito pequena. Então, assim, minha infância foi uma infância muito de rua, assim, sabe? Cresci andando na rua, tinha quadra no bairro ali de casa, então ficava jogando bola, subindo em árvore, indo pra córrego, riozinho. Infância de interior. Infância de interior mesmo, indo pra escola a pé, fazendo todas as coisas. Infância raiz, né? Infância raiz, hoje em dia. Eu acho que isso é um dos motivos pelos quais não foi tão desafiador pra você se conectar ou, assim, se adaptar à Rondônia, né? Assim. Sim. Esse é um ponto. Inclusive, hoje o Rodrigo foi pra Parecis, né? Que é uma cidade muito pequena aqui no interior de Rondônia. Sim. E aí eu até brinquei com o Dr. Ivan, né? Que eles foram juntos. Falei, nossa, o Rodrigo deve ter achado muito estranho, né? Porque imagina assim, não é uma coisa tão comum pra ele ver cidades tão pequenas, né? Não, como mas aqui. Não é tão incomum Não assim, é tão né? incomum, não é tão incomum. Em São Paulo também, né? Tem muitas cidades pequenas. Sim. Então, sou nascido no interior, nessa cidadezinha bem pequena, onde todo mundo conhece todo mundo praticamente, né? E vivi lá até meus 16 anos. E aí, depois dos 16 anos, aí sim eu fui para uma cidade maior, né, para Ribeirão Preto, onde eu fiz a faculdade de Direito, mas assim, Direito nunca foi uma opção, né? Eu sempre... Na verdade, acho que eu nunca pensei muito em curso superior, Então, sabe? eu Eu vivi uma infância meio assim, deixa a vida me levar, assim. Nunca fui ansioso de ficar pensando o que eu vou fazer da vida e tal. E nunca fui também um aluno CDF, sabe? Esses alunos que sentam na frente, que tiram notão. Cara, você pega... minhas filhas vão ouvir isso mais pra frente, eu espero, né? Não agora que elas não podem, mas as minhas notas, assim, sempre fui muito mediano. Sim. Muito mediano e nunca gostei muito de estudar, assim, sabe? Eu estudava de manhã, ia, né, no colégio de manhã,
prestava ali um pouco de atenção na aula, mas também conversava um pouco e tal. E aí, à tarde, a minha rotina era muito na rua e esportes. Então, minha mãe sempre teve uma preocupação grande, assim, na minha adolescência, principalmente, de preencher minha agenda com muita atividade esportiva. Então, judô, natação, handball, futebol, tudo que tinha na cidade, de projeto social, ou às vezes alguma coisinha paga, mas assim, não tinha tanto recurso, né? O que tinha de projeto social ela me colocava e eu ia lá fazendo. Então, minha semana era... Eu acho que ela pensava, eu tenho que cansar esse moleque para ele conseguir dormir, gastar energia para ele conseguir dormir à noite, né? E ela sempre trabalhando muito, então, de manhã escola, à tarde esportes em geral, e não tinha paciência para ficar lendo, estudando em casa, as coisas. Eu estudava de véspera. Mas é muito curioso você falar que não tinha paciência, não gostava muito de estudar, porque hoje aqui no escritório um dos grandes incentivadores, né, desde sempre, desde que eu te conheço na faculdade sendo professor, do estudo sempre foi você. Sim. Então quando veio essa virada, assim, para você entender que o estudo era de fato importante? Foi na faculdade a virada, porque... Depois que eu cheguei no terceiro ano, assim, sempre estudei em colégio público, e aí no ensino médio, minha mãe falou, não, agora você vai para um colégio particular. Então, para mim, foi um choque muito grande, assim, porque eu sempre fiz pré, Fundi 1, Fundi 2 em escola pública. Aí quando eu fui pro ensino médio, colegial, acho que era na época que chamava, quando eu fui pro colegial em escola particular, eu senti muito, porque aí os alunos, a maior parte deles eram sempre de particular, sempre escola particular. E aí eu senti que o nível era muito mais alto do que eu tinha vivido até lá, sabe? Então tinha uma defasagem de ensino muito grande. Então meu ensino médio eu sofri demais. E aí eu passei a perceber o quanto que o estudo fazia diferença, assim mesmo, né? Sim. Então acho que no ensino médio eu comecei a me relacionar com pessoas que já tinham um projeto de vida além daquele projeto de vida que eu tinha, sabe? Porque no colégio público, eu acho assim, as pessoas estão lá, estão deixando a vida levar, sabe? A gente não tinha muito esse papo do que você quer ser. Se você quer ser médico, se você quer ser engenheiro, se você quer ser advogado, o que você vai fazer? Não tinha muito isso. Era uma conversa não muito comum. Era uma conversa não muito comum. Aí quando eu fui pro ensino médio, essas conversas passaram a ser parte do dia a dia lá. Então a galera começava, vou prestar vestibular para engenharia, vou prestar medicina, vou fazer direito, vou fazer química. E aí que eu comecei a olhar o mundo e falar, nossa, pera lá, ensino superior, né, também preciso e tal, porque nem meu pai nem minha mãe tem ensino superior, né? Então não é uma realidade da família isso, fazer ensino superior e fazer carreira. Não conviveu com isso, né? Não convivi com isso, assim, dos meus tios por parte de mãe, só a mais nova tem ensino superior, né? E da parte de pai, eu acho que só uma tia tem ensino superior. Então, assim, também não era uma realidade da família ter ensino superior, né? Era mais no nível de tecnólogo, sabe? Eles faziam um tecnólogo e tal, e trabalhavam com alguma coisa. E aí fica uma lição muito legal, né? Que é sobre você ter referências, né? Parâmetros. Então, às vezes, o que faltava pra você é, de fato, essa referência, esse parâmetro de pessoas que estavam se esforçando mais, que estavam falando sobre esses assuntos. E aquele meio onde você estava não estava te proporcionando isso, né? Muito legal. Então, mas uma coisa que eu queria entender é porque, assim, uma das coisas mais características de você, pra quem te conhece, é esse perfil visionário, né? Essa visão de futuro, essa idealização do próximo, né? Do próximo passo. Me parece que essa realidade de não se envolver muito com os estudos, e aí talvez eu me identifique com isso, é por conta do estudo ele não ser um fim em si mesmo. Então, assim, não é que eu gosto de estudar, mas eu entendi o quanto ele é valioso pra mim. Então, por isso, eu passei a gostar. E aí, hoje, você incentiva e tudo mais, porque você entende que não é um fim em si mesmo. É assim que a gente se desenvolve. Então, tem um desenvolvimento porquê contínuo, né? Isso, e aí tem um porquê que me leva a fazer. Então, na escola, em que o porquê era muito abstrato, solto, abstrato, né? E parecia muito mais algo impositivo do que com objetivo, sabe? Você tem que estudar porque tem que estudar, porque você tem que ir pra escola, porque a professora vai te dar nota, não vai te dar nota. E isso parece que não faz sentido. Agora, quando você cria uma realidade em que aquilo de fato leva pra algum lugar, aí começa a ser muito atrativo e aí a gente se engaja nisso.
Mas eu queria entender assim, em relação a essa questão do visionário, por mais que ainda não existia esse visionário num sentido de negócio, de construção de vida, né, da maturidade da vida adulta, por assim dizer, isso já existia? Competitividade, sim. Da atividade física, tipo, eu quero chegar em tal lugar, eu quero ser melhor que, sabe, esse visionário assim de não, se eu treinar muito eu chego entende? Sim. Cara, eu acho que de competitividade sempre tive, por causa do esporte, né? Mas na questão profissional, não. Assim, não tava no meu radar essa questão de crescer na vida, de ganhar dinheiro, essas coisas assim. Eu tinha essa ambição de ganhar dinheiro. Sim. Né? E tinha uma visão que eu não ficaria em Barra Bonita, por exemplo. E que eu ia ganhar dinheiro, né? Assim, aquele negócio de, não, eu vou encontrar um caminho e vai acontecer. Isso, Essa visão eu tinha, assim, de ter uma vida estável, de ter uma vida tranquila. Isso eu acho que eu tinha no radar já. É ambição, né? Tinha ambição. Uma ambição eu tinha. Né, de querer as coisas boas da vida, né, de tentar proporcionar isso para minha família também. Eu acho que era um desejo, assim, né? Um impulsionador, impulsionador, era a juventude e tal. Mas eu não tinha muito claro esse plano de como fazer isso. Sim. Né? Então, e aí na escola, eu acho que essa questão do estudo também, eu me lembro muito bem, assim, minha irmã, ela gostava assim, ela tinha já mais essa afinidade por estudo. Então eu lembro ela sempre às tardes, assim, às vezes pegando um livro, pegando um caderno, uma apostila para estudar, e eu já não. E assim, eu acho que é muito por causa disso do motivo mesmo. De certa forma, eu tinha algumas matérias com mais facilidade, ou eu tinha alguma facilidade de absorção. Então, o pouco que eu pegava de véspera para folhear e ler, eu chegava na prova e conseguia fazer a média. Era o suficiente. Era o suficiente. Então, para mim, assim, nunca foi um negócio de tipo, eu preciso ficar, sei lá, o bimestre todo aqui lendo, todo dia, estudando. De véspera eu pego, dou uma olhada e tal, e tiro a média, sabe? E eu ia meio que nessa toada, assim, ia dando certo, nunca repeti de ano, mas sempre mediano, sabe? Sempre aquele cara ali mediano, mas... É uma característica, assim, é um perfil que precisa de uma cobrança maior, de uma exigência de um propósito, maior. Acho, Propósito. Precisa de um propósito, para impulsionar realmente. E eu acho que isso veio na faculdade, porque no ensino médio a gente fazia aqueles testes vocacionais e sempre dava em primeiro a área da saúde, porque eu gostava bastante de biologia e tal, e segundo ficava sempre uma área de humanas, e direito sempre ficava sinalizando em segunda opção. A primeira opção da área da saúde ficava ali odonto, fisioterapia, ficava oscilando ali nessas áreas da saúde, e segundo sempre aparecia lá direito. Acho que sempre gostei bastante de história, filosofia, a minha parte de humanas, assim, era uma facilidade, é uma facilidade até hoje, assim, que eu tenho, né? Então, comunicação e tal, então sempre parecia direito lá. E aí eu lembro que chegando no finalzinho do colegial, quando você tem que começar lá a fazer os testes e tal, o vestibular, aí meu pai me falou uma vez, Rodrigo, por que você não vai fazer direito? Ele falou, direito é uma área que dá pra fazer um monte de coisa. Versátil, né? Você é novo, assim, eu tava com 16 para 17, fazendo essa virada dos 17, quando eu entrei na faculdade. Entrei muito jovem, né? Aí meu pai falava, você é muito jovem ainda, se você começar direito e não gostar, você desiste, vai fazer outra coisa e tal. Só que eu, assim, hoje eu fico pensando lá atrás, acho que eu nunca fui muito questionador, eu me julgo ser uma pessoa muito adaptável. Então, assim, eu nunca pensei em começar e parar um negócio. Eu sempre falei, cara, eu vou entrar... Eu vou começar, vou fazer. Eu vou começar e vou fazer. Então, assim, eu entrei na faculdade de Direito e as primeiras matérias eu gostei muito, porque era economia, filosofia, sabe? Umas matérias bem de humanas mesmo. E eu gostei muito do curso no início. Então, eu me adaptei, super me adaptei no início. E aí comecei a fazer estágio muito cedo. Acho que isso fez uma diferença grande, assim, pra mim, né? Então, e aí, esse ponto do estágio, acho que é interessante a gente trazer e abordar um pouco mais. Como foi isso pra você? Assim, o que você fez? Qual local? Eu tenho uma história engraçada essa do estágio, porque eu acho que eu tinha uns 2 meses de faculdade, 2, 3 meses de faculdade. Só com 17 anos? Só, 17. E aí a minha madrasta tem uma filha, e essa filha tinha uma amiga que estagiava com um juiz federal, na Justiça Federal lá de Ribeirão Preto. E aí minha madrasta sempre muito inquieta nessas coisas, né? Tem que trabalhar, tem que fazer alguma coisa e tal. Aí ela falou com essa colega que trabalhava lá na Justiça Federal, falou,
o Rodrigo chegou, tá começando o curso de Direito agora, não tem alguma coisa para ele fazer, né, no fórum e tal, aí na Justiça Federal, para começar a entrar no meio, circular no meio? E nisso essa pessoa ligou para mim e falou: Rodrigo, prepara um currículo, né, e vem deixar aqui na Justiça Federal e tal, que o juiz daqui, ele gosta de pessoas jovens, ele gosta bastante de ensinar, né, ele tem essa veia professoral, e se ele gostar de você começa aqui e tal, né. Eu falei, beleza. Eu fui preparar meu primeiro currículo, não tinha nada para escrever. Nome. Eu fui olhar os modelos lá, um monte de coisa escrito enfim, os cursos e tal. Falei, nossa, eu não tenho nada para escrever, vou escrever o que aqui, né? Aí ela, não, só coloca o seu nome, telefone e a faculdade que você tá fazendo. Aí, beleza. Aí eu lembro que eu fui na Justiça Federal, fui de bermuda, né? Moleque, camiseta e bermuda. Eu já fui parado na porta da Justiça Federal. Cheguei um prédio, assim, gigante, bonito. Falei, nossa, que legal isso aqui, né? Já fui, o guarda já me parou, falou, onde você vai? Aí eu falei, não, eu tô com um currículo, eu vim deixar pra fulano de tal. Aí ele, não, mas você tá de bermuda e de camiseta, você não pode entrar aqui de bermuda e camiseta. Assim, então, olha pra vocês entenderem o mundo que eu... maturidade total, mesmo, né? Total, assim. E aí eu lembro que ela desceu, pegou o currículo e tal, né? Falou, não, pode deixar aqui, eu levo, não sei o quê. E aí depois de uns dias me ligaram, falaram, você não quer vir aqui conversar com o juiz, com a diretora de secretaria e tal? Aí sim, arrumei uma roupa mais social e fui. E deu certo. Daí eu entrei como estagiário voluntário, né? R$0. E estagiava por 3 ou 4 horas. Era o estágio voluntário. E basicamente era bater carimbo, furar folha e fazer cartinha, né? O processo na época era físico, né? Outros tempos. Tempos antigos. Tempos antigos. Então, assim, era furador, né? Passar, bater carimbo das páginas, nomear a página. O trabalho era esse, basicamente. Mas foi muito legal porque, primeiro, você começa a criar um compromisso, né? De horário. Você começa a se relacionar num meio que, enfim, um ambiente que eu não fazia ideia de como funcionava, né? Profissional. E aí eu acho que eu comecei a despertar uma curiosidade, assim, sabe? Que eu comecei a entrar no mundo, porque imagina, um menino que saiu de uma cidade pequenininha, com uma rede de contato super pequeno, começa a entrar no mundo profissional de advogados, pessoas super bem vestidas, Justiça Federal. Aí eu acho que eu comecei a despertar ali uma ambição que talvez eu não tinha, sabe? E é muito sobre o referencial e sobre a ambiência, né? Que todo mundo fala tanto hoje em dia, né? Que quanto importa o local e as pessoas com quem você convive, o quanto isso impacta. Sim. De fato, assim, se você não tinha uma referência, era difícil pensar, né? O que fazer, muito como difícil. fazer. A partir do momento que você tem alguém que você se identifica, que você admira, você começa a querer perseguir o que aquela pessoa fez, pra né? mim era abstrato, né? Na infância, assim, juiz, era coisa de filme, Sim. de ver no noticiário, mas eu nunca tinha me relacionado com o juiz no dia a dia, né? Então, assim, ver o juiz ali era uma coisa assim, nossa, que... Juiz. Que coisa diferente. Quase uma entidade. Quase uma entidade, né? Ver as pessoas lá, a formação, a forma como elas conversavam, assim, foi um choque de realidade muito grande pra mim. E o direito tributário veio na sua vida nessa época? Já nessa época, porque essa secretaria que eu estagiava, que eu comecei a estagiar, era uma secretaria especializada em execução fiscal. Então já tinha a parte da Fazenda Nacional, a parte do INSS, antes não era a PGFN que tocava, né? Eu sou dessa época, doutora, você não é, né? Bastante tempo. Bastante tempo. Antes Que ano é isso? Cara, isso é 2006. 2006. 20 anos. 20 anos atrás. Isso é 2006. E INSS era uma autarquia, né? Não tinha a super receita, né? A PGFN, que hoje cuida de INSS, tributos e demais tributos, né? Previdenciários e demais tributos. Antigamente cuidava só de demais tributos, né? Na PGFN. Previdenciário tinha procurador do INSS, né? Tinha uma carreira toda para o INSS. Então lá na secretaria também era dividido. Nós tínhamos 3 departamentos: Previdenciário, PGFN, Procuradoria da Fazenda Nacional, e Expedição, que cuidava das citações, penhoras, leilões e tudo mais, né? Então ali eu já comecei a entender um pouco essa parte de organização, sabe? De setores, como que os setores se interagiam. E eu comecei a gostar, assim, me aprofundar e tal. E aí eu acho que eu fiz uns 2 meses ou 3 meses de estágio voluntário e apareceu uma vaga.
Aí a diretora de secretaria me chamou, falou: Rodrigo, apareceu uma vaga de estágio remunerado, você tem interesse? Falei, claro que eu tenho. Eu falei, eu tô vindo aqui de graça, né? Tô vindo aqui sem ganhar nada, super tem interesse. Ela, então tá bom, a gente vai te contratar e tal. Aí ela descobriu que tinha 17. Aí ela falou, nossa, mas e agora? Estágio menor? Eu não sei qual que é o procedimento. Ela falou, eu vou tentar ver aqui como era. Eu nunca tive, ela falou, um estágio remunerado com 17 anos. E aí aquilo eu fiquei 2 anos e meio no Distrito Federal. Então aprendi muito. Metade da minha faculdade foi dentro do Distrito Federal, passando por todos esses setores, né? Respirando isso. Isso não te trouxe vontade de seguir uma carreira pública? Então, no começo sim. No começo, como eu não tinha referencial nenhum, eu olhava para aquele cenário e falava, poxa, a iniciativa pública é muito bom. Eu olhava as remunerações super legais, né? E eu olhava a carreira de procurador, assim, era o que mais me encantava, assim. Falava, poxa, procurador... Porque eu lembro quando eles chegavam lá, eles eram super bem recebidos, sabe? Faltava só colocar um tapete vermelho. Advogado já não tanto, né? Advogado tirava o tapete. Advogado tirava o tapete. Não, eles tinham advogados renomados, assim, que iam, que era um tratamento diferente e tal. Enfim, aí a carreira de procurador, assim, me encantava. Só que aí, ou outras situações ali da carreira pública, né? Só que aí eu comecei a perceber, no início me encantou muito, mas daí depois que eu fui ganhando uma certa maturidade, eu passei a conhecer um pouco melhor as pessoas e tal, e percebi que tinha muita gente boa ali, com formação, assim, a nível excelente, mas que as pessoas meio que, não sei se acomodavam, não sei se é essa a palavra, mas assim, sabe quando parece que a pessoa já chegou no que ela queria na vida profissional e agora cada dia a mais é só mais um dia? Sim. E aí parece que o objetivo da pessoa são as férias, é o feriado. Eu não via naquele ambiente ali as pessoas discutindo sobre desenvolvimento pessoal. É óbvio que no meio de várias pessoas você tinham, né? Algumas pessoas assim, as exceções, mas de maneira geral eu via pessoas com currículo excelente, pessoas assim inteligentes assim num nível absurdo, mas de certa forma faltava o entusiasmo. Sem perspectiva, assim, sabe? Meio que parece que era aquilo. E aí eu comecei a me incomodar um pouco, assim, olhando para aquele ambiente, falando, poxa, eu acho que eu quero olhar o outro lado, né? Quero conhecer a iniciativa privada antes de tomar uma decisão se realmente é iniciativa pública ou iniciativa privada que eu quero, né? E aí eu tive a felicidade de, 2 anos e meio mais ou menos, um dos maiores escritórios lá de Ribeirão Preto, hoje um dos maiores do Brasil, né, na área tributária, vendo ali, né, eu no dia a dia, atendendo o balcão, fazendo as coisas e tal, chegou para um dos meus chefes ali e falou, o Rodrigo, que estagia aqui, será que ele não tem vontade de estagiar no escritório? E esse escritório na época, até hoje, é muito seletivo, assim, né, na forma de recrutar estagiários e tudo mais. E aí foi quando eu tive essa oportunidade. Meu chefe falou, Rodrigo, acho que você tem que ir. Sim, vai ser uma visão de mundo diferente para você. Você vai ver a iniciativa privada, é um escritório super bem posicionado, vai fazer a diferença. Então, se eu fosse você, eu iria, né? E aí que foi a minha virada, né? Aí eu fui pro escritório, pro Brasil Salomão. Aí foi quando eu comecei a estagiar lá e vi uma advocacia totalmente diferente. Eu fui num outro ambiente, né? Saí do ambiente público, fui para um ambiente privado de um escritório de advocacia com mais de 100 advogados, várias filiais. O escritório, inclusive, completou 57 anos de existência. Eu estava vendo uma postagem deles agora. Infelizmente, o ano passado nós tivemos uma perda, né? O fundador do escritório faleceu. Primeiro faleceu o filho, uma semana depois faleceu o fundador. Assim, muito triste para o escritório, mas
O escritório tem uma musculatura muito grande, né? Eu acho que hoje eles já são em mais de 20 sócios, um escritório super bem estruturado. E quando eu entrei, eles já tinham muito essa pegada profissional, né? Vários sócios, várias áreas, setorizado ao extremo. Então eu entrei naquilo e falei, meu Deus. E a gente não tinha nem série naquela época, não tinha Netflix, né? Pra gente assistir Suits, assistir The Good Wife e falar, poxa, é tipo esses escritórios americanos, né? Sim. Nessa época que eu fui pro Brasil Salomão, acho que era 2008, mais ou menos, assim, a gente tá falando, né? E aí foi aí que você conheceu essa profissionalização da advocacia. Foi nesse momento que você realmente viu um ambiente muito estruturado, assim, em termos de serviço jurídico. Na verdade, pelo que eu tô entendendo, parece que, assim, você conheceu a advocacia de perto, já conhecendo uma advocacia empresarializada, né? Sim, corporativa, né? Você não conheceu a advocacia padrão, digamos assim, para depois conhecer a corporativa. Não. É muito fruto também de cidade grande, né, André? Sim. Assim, Ribeirão Preto é uma cidade que você vê ou escritórios já muito estruturados, né? Ou escritórios menores começando, né? Ou escritórios de boutique já, com poucos advogados, mas assim, grandes contas, grandes clientes, né? Então, realmente, assim, o meu contato com a advocacia já foi um contato com uma advocacia corporativa. Sim. Uma advocacia já super organizada, profissionalizada, com sistema, rodando, né? Então, embora nessa época ainda era processo físico e a gente fazia protocolo com fax, quando era em outro local, mas era um escritório que já tinha essa preocupação com tecnologia, já tinha um sistema interno. Sim. Processos bem definidos. Processos bem definidos, né? O Dr. Brasil era uma pessoa altamente sistemática, assim. Então, hoje, com a cabeça de hoje, né? Enxergando ele, óbvio que com 20 anos, 19 eu não tinha esse olhar, né, com 19, mas hoje olhando para as coisas que ele fazia no dia a dia, assim, era uma pessoa altamente rigorosa e apegada a processos, né? Sim. Então, apegada a processos que eu digo, não um processo judicial, né? Os processos para que as coisas aconteçam. Isso, os né? fluxos para sistemas, né? Então, história super organizado, né? E pra gente fazer um recorte, Rodrigo, quanto tempo você ficou no Brasil Salomão? Pra aí depois a gente chegar na parte Rondônia. Vamos fazer os cortes. Já é o próximo capítulo, né? Eu acho que eu falo bastante, né? No Brasil Salomão eu fiquei 2 anos e meio como estagiário e depois 2 anos e meio, 3 anos como advogado. Então foram ao total 5 anos e meio de Brasil Salomão, contando a época de estágio E lá você já estava dentro da área tributária também? Área tributária, a época de estágio 100% no tributário federal, então lá era muito bem recortado, né? Você tinha o tributário federal, o tributário estadual, o tributário municipal. São muitos profissionais, você acaba tendo como dividir bem, né? E deixa as pessoas bem especializadas, muito especializados. Né? E aí dentro de cada área ainda você tinha o recorte de ação de autor e ação de réu. Então, assim, por exemplo, a área federal, a gente fazia ação que a gente era executado. Então, você assim, ficava perito em execução fiscal, porque você mexia com a execução fiscal o dia todo. E federal ainda, federal. Né? Tem as suas características próprias. Tem as suas características próprias, né? Então, altamente especializado. Muito legal. Que é um pouco do que a gente vem desempenhando hoje. Que é a verticalização, né? Uma grande dificuldade que a gente tem hoje no nosso estado, né? E a MBT, ela tenta trazer esse diferencial, é realmente ter uma estrutura com profissionais muito especializados, né? Que é a verticalização. Então, você tem cada profissional dentro do seu nicho de atuação, né? E isso traz, de fato, um valor muito grande na entrega, né? O repertório que a gente fala, né? A gente está estudando uma matéria, um assunto e a gente se aprofunda muito naquilo. Então, você já veio desse ambiente, né? Qualidade com tempo, né? Sim. Porque assim, a gente sempre fala, na prestação de serviço, uma coisa muito difícil é você melhorar a tua produtividade, né? Entregar algo rápido, mas com qualidade. Sim. Porque sempre falar, se você quer acelerar demais, você perde qualidade. Se você coloca muita qualidade, você perde tempo. Então assim, na prestação de serviço, uma forma de você conseguir manter eficiência, conseguir ser eficiente, entregando qualidade boa e num tempo rápido, é você conseguindo verticalizar a especialidade cada vez mais. Fazer a mesma coisa. Fazer a mesma coisa. Então, quando a gente especializa as áreas e especializa as pessoas, elas vão entregar aquilo de uma forma muito profunda, porque elas ficam especialistas naquilo e num tempo muito mais rápido. Então, acho que para prestação de serviço, eficiência
né? Entre qualidade e tempo anda lado a lado a qualificação. É claro que a gente sempre tem que estar desenvolvendo desafios, porque uma preocupação é com as pessoas, né? Porque quando a gente especializa demais algo para entregar aquilo com qualidade e tempo, a gente também tem que olhar para a pessoa que está no meio desse processo, para ela não se frustrar no médio e longo prazo. Né? Por isso que é muito importante assim, o gestor ter um olhar para isso também, porque senão ganha uma rotatividade muito grande e aí você perde eficiência, porque você está tendo sempre que treinar o teu nível operacional de entrega, né? Então você precisa, claro, pensar nisso, em especializar cada vez mais para melhorar a tua qualidade e tempo, só que você também tem que olhar para a pessoa que está fazendo isso, porque senão você vai perder ela no curto prazo, porque aí ela vai cansar de fazer só aquilo, só aquilo. Por se tornar algo um tanto quanto monótono, exato, seria isso? Pela monotonia. Entendi. Então é uma preocupação que a gente sempre tem. E aí você tem um especialista naquela área e os outros especialistas em outras áreas, você perde aquela área fica muito deficiente. Exato. Então tem que ter sempre esse olhar, né? De ter um desafio novo, um produto novo, algo novo surgindo, porque, cara... Mas dentro da vertical. Dentro daquela vertical. Senão a pessoa... E é claro, né? Tudo depende de perfil também, porque tem pessoas que têm um perfil mais conforme, mais padrão... E eu tava pensando nisso, porque eu pensei assim, nossa, eu acho ótimo fazer a mesma coisa e ficar muito boa naquilo, né? Mas tudo depende de perfil, porque realmente tem perfil que vai falar, não, eu vou ficar fazendo isso daqui sempre. Maravilha, né? E tá ótimo, e tem perfil não, por exemplo, eu sou um perfil que eu não consigo ficar dentro daquele quadrado dentro sempre. E eu já gosto bastante da caixinha, são perfis diferentes. Exato, então realmente, tudo depende de perfil, mas a minha preocupação é muito essa, assim, né, de sempre estar se desafiando e colocando coisas novas ali também para a pessoa não ficar engessada, isso, né? É muito e importante não ficar sempre mesmo. dentro da mesma coisa. É o olhar mais macro, né, da situação, porque aí a gente fala, né, às vezes a pessoa, assim, você precisa ter a oportunidade de conhecer um pouco mais de outras áreas, de outros negócios dentro do mesmo escritório, para identificar onde está o seu potencial, né? Então, às vezes essa verticalização, principalmente no início, ela pode ser um pouco perigosa. Às vezes é importante você ter um repertório mais geral, né? Dentro do direito especificamente, né? Sim. E aí uma coisa que me trouxe um repertório muito grande dentro do escritório foi que quando eu formei, logo após me formar, surgiu um desafio muito legal, que era um cliente grande, uma usina do setor sucroalcooleiro, né, uma usina de cana-e-açúcar e cogeração de energia também, uma usina com acho que aproximadamente 2.000 funcionários. Eles tinham acabado de fechar um contrato com o escritório e precisava de um advogado dentro da companhia durante alguns dias da semana para fazer essa ponte com o escritório. Então o escritório fechou um contrato lá abrangente na área tributária, civil, trabalhista, várias áreas. E precisava de um advogado fazendo essa interlocução dentro do nível tático da usina, né? Tático e alta gestão também. E foi um desafio super legal, porque aí eu acho que isso abriu minha cabeça para o empreendedorismo e para entender mais a fundo os business dos clientes, que é o que eu gosto de falar muito aqui dentro para o time, né? Eu falo, gente, para nós entregarmos soluções diferenciadas, a gente tem que entender o business do cliente. O que o cliente faz, como que é o chão de fábrica do cliente, como que é o dia a dia do cliente, porque senão a gente vira aquele advogado do feijão com arroz, sabe? De falar, faz assim, faz assado, né? Não entende verdadeiramente o cliente. Isso é estourar a bolha do jurídico, né? A gente tem o conhecimento jurídico, mas para melhor aplicação do direito, a gente precisa entender o negócio do cliente. E realmente essa é uma característica que vem do Rodrigo, né, que a gente tenta trazer isso para todos do escritório, enfim, ele fez isso com sócios de serviço e a gente tenta levar adiante, que é de fato se colocar como um parceiro do cliente, entendendo o negócio dele, como ele faz as coisas, né, como é o trabalho dele, para aí a gente trazer a melhor aplicação do direito, né? Isso é um diferencial realmente para essa área empresarial, onde está o valor mesmo do trabalho. Eu acho que esse 1 ano e meio, mais ou menos, que eu fiquei nesse contrato, fez total
total diferença, assim, pra minha advocacia. Porque aí foi quando eu comecei a me relacionar com o nível de diretores, de gerentes de contabilidade, gerentes de RH. E ali, nessa formação do início da advocacia mesmo, eu precisei ser multidisciplinar. Comunicação, eu precisei desenvolver muito forte a comunicação. Sim. Porque assim, imaginem, eu cheguei num ambiente totalmente desconhecido, com muita gente, né? Esse aqui é o advogado do Brasil Salomão. Então, assim, eu vim carregando um peso. Eu vim carregando um peso muito grande, que era o peso da estrutura. Então, assim, eu me senti falando, cara, eu não posso parecer um júnior, né? Parecer um advogado júnior aqui, né? E aí, assim, estourava uma discussão tributária. Então, eu tinha que entender aquilo a fundo, o que estava acontecendo, para eu conseguir reportar para o advogado mais experiente do escritório aquilo, e ele desenvolver a solução e eu olhando aquilo, né? Você acha que a sua versatilidade, assim, de lidar com os negócios do cliente, mais direito, mais comunicar ali com o contador, enfim, com o diretor, veio dessa fase? Provavelmente sim. Veio dessa fase, porque foi uma fase muito rica de comunicação. Então eu participava de reunião das diretorias, reunião de conselho, viajava junto com a diretoria executiva para representar a usina em congressos, em reuniões, e aí sempre vivendo esse ambiente assim mais corporativo, conversando sempre com RH, e veio o lado de pessoas, conversando com o gerente contábil. Ali foi uma super escola para mim, assim, foi uma super escola. Então, ganhei muito nessa época como maturidade profissional, né? Parece, a gente vai chegar em Rondônia, estamos chegando, e parece que foi muito esse movimento do fazer com que a vida que você vivia lá acontecesse aqui, né? Construir o escritório da forma como ele foi construído. Que interessante. Muito legal isso. É muito legal. Acho que muito do que eu vivi lá eu consegui ir conectando aqui. Às vezes sem pensar até, sabe, André? Sim. Eu sou uma pessoa que eu não sou tão reflexivo, digamos assim, sabe? De ficar pensando e muito. Hoje eu acho que eu sou mais, né? A idade vem chegando, a gente vai ficando um pouco mais reflexivo. Mas eu acho que antes, assim, eu sempre fui... Assim, meu perfil é muito executor, né? Sim. Então eu sempre fui um cara do bora. Tem que fazer isso? Vamos lá, vamos fazer, vamos entregar. Além de executor, o Rodrigo tem um perfil influenciador, né? Influenciador de pessoas. Então, quando você traz esse repertório seu, a sua vivência, e começa a falar sobre isso, acaba incentivando e mostrando um mundo novo para outras pessoas. Eu sou exemplo disso, eu era aluna do Rodrigo, e a primeira vez que eu ouvi falar num escritório corporativo com um plano de carreira, que existia advogado júnior, pleno, sênior, foi através do Rodrigo. Então, isso foi algo que me chamou a atenção, porque eu nunca tinha ouvido falar. Então, eu também não tinha referencial do que era uma estrutura corporativa de uma advocacia mais empresarial. Então, acho que você recebe isso, mas consegue entregar, e esse poder de influência, eu acho que é o que constrói muito da base do escritório. Muito bom, muito bom. Sim. E aí? Brasil Salomão ficou 3 anos como advogado, mais ou menos. Uns 2 anos e meio, 3 anos. E aí você saiu dele para vir? Como Rondônia surgiu no seu mapa. Foi engraçado. Porque aí, como eu comecei a me relacionar muito nesse ambiente do setor sucroalcooleiro, né? E de empresas e tal, e comecei a gostar desse negócio de empresa, de corporativo interno de empresa, eu comecei a pensar, poxa, talvez seja uma carreira que eu queira seguir, né? Ir para um jurídico interno de empresa, seguir essa carreira mais corporativa, né? Eu comecei a me questionar um pouco se eu queria seguir carreira no escritório ou se eu queria pensar numa carreira mais interna, né? De jurídico interno. E aí começaram a vir esses questionamentos. O Brasil Salomão, na época, estava passando por uma grande reestruturação, né? Do ponto de vista de plano de carreira, de futuro. Fiquei um pouco frustrado, assim, né? Olhando para a pirâmide de crescimento, um pouco frustrado por causa que eles engessaram algumas subidas. E claro, hoje, pensando como gestor, né? Eles precisavam tomar essa decisão naquele momento, fizeram de forma acertada. Mas aí, olhando para minha carreira, para minha trilha, para minha jornada, eu falei, poxa, eu acho que aqui eu não vou conseguir trilhar da forma acelerada que eu estava pensando. Tipo, lá no escritório, né? Eu até cheguei a pular uns níveis do plano de carreira, sabe? Chegou uma época, eu tenho uma história legal. Os pessoal do Brasil Salomão ouvir, né? Falar, olha o que aconteceu na época, né? Mas um diretor da usina chegou para um dos sócios e falou, Rodrigo, dentro de vocês lá, ele é o quê?
né? Tipo, quanto que ele ganha? Tipo assim, o diretor questionou. E aí o sócio falou, ele ganha X, ele é júnior tal, né? Aí Como é que é? O diretor olhou e falou, não. O diretor falou, tá errado, o Rodrigo tem que ganhar no mínimo tanto para as coisas que ele faz aqui e tal. E aí arrumaram um problema muito grande lá interno. Porque assim, imagina, o plano de carreira com um monte de advogado, você tem lá as métricas para seguir. Né? E aí eu lembro até que o sócio chegou na época e falou, Rodrigo, eu vou subir você daqui para lá, mas assim, isso... Fica entre nós. Fica entre nós, é interno, né? E agora está aí pro Brasil. Pro Brasil. Mas assim, já prescreveu, né? mas acontece, eu acho assim, isso a gente internamente conversa muito também, né? Eu acho que você tem um plano, mas tem situações específicas que você tem que dar um tratamento específico, né? Isso é natural. E aqui dentro a gente tem isso também. A gente tem situações específicas que a gente tem tratamento específico, não dá para tratar todas as situações de forma igual. É claro que você tem que ter um plano, tem que ser sustentável isso a longo prazo, mas algumas situações específicas, né? Você imagina um cliente chegar e falar, tem que mudar. Você vai falar o quê pro cliente? Vai falar, não vou, né? Então, enfim. É um risco de perder, né? Então eles avaliaram o risco também de perder o profissional também, e aí fez sentido naquela situação, fez sentido, né? Então, e aí nesse cenário todo... Eu já estava um pouco desestimulado, aquela ansiedade de crescer um pouco mais e tal, e na carreira, e aí não vi tanto essa projeção e comecei a ir para o cenário, digamos assim, pensar esse cenário mais corporativo. E aí, nesse meio tempo, eu estava noivo da Bia, né, da minha esposa, e aí a Bia veio passar umas férias aqui. A Bia é de Paraná, né, de Rondônia. Ela veio passar umas férias, ela é da área da pedagogia. E aí ela estava formando nessa época em pedagogia, e aí as amigas começaram, né? Sempre quando você sai de Paraná, né? As pessoas daqui ficam assim, por que você não volta? Não empreende aqui e tal. E aí as amigas começaram a falar isso pra ela. Falaram, por que você não vem? Não abre uma escola, não vem empreender e tudo mais. E aí ela voltou com isso, assim, falando pra mim. Falou, umas amigas falaram que o mercado de educação lá não tá tão bom, tô pensando, e se a gente for pensar nisso, né? Ir pra Rondônia, abrir uma escola, aí você advoga por lá também e tal. Aí ela falou, meu padrinho, aí que entra o Ivan, né? O meu padrinho é advogado muito antigo lá em Rondônia. Você já conhecia o Ivan nessa época ou não? Não conhecia o Ivan. Não fazia ideia quem era, não fazia ideia onde ficava Rondônia direito, né? Achava que Rondônia era Roraima. Sabia só mais ou menos o rumo do norte, né? E aí foi meio que uma decisão, assim, de impulso, sabe? Quando você sente, você fala, cara... Pode concluir. Desculpa. Não, acho que nós éramos novos. Assim, nós tínhamos 25 anos na época. Eu tinha 24, 25. A Bia tinha, acho que 27, por aí. 26, e aí a gente falou, poxa, nós somos jovens, acho que a gente tá começando a carreira, a gente tinha 3 anos de formado, por aí, 2 anos e meio. Se a gente for e tudo der errado, a gente volta, recomeça aqui, vai ter espaço, muito provavelmente. E aí foi nessa, assim, eu falei, não tinha tanto problema de arriscar, sabe aquele negócio do início, que você falou assim, eu não vou perder tanto arriscando? Foi muito nisso, assim. Tinha algum vislumbre, como você falou, né, dessa perspectiva de advogar dentro de alguma empresa daqui, às vezes achar alguma empresa ali no setor agro que tá precisando do advogado interno, ou não? Não. Acho que era uma das coisas que eu pensava, falando, se não der certo com o padrinho e tal. Mas é aquilo, André, eu nunca fui tão reflexivo, cara, eu nunca fui do plano B. Entendi, vamos ver o que vai acontecer. Eu sempre fui muito do plano A. Então, cara, eu tenho isso no meu radar, eu vou... O contato com o Ivan mesmo, né? Exato. Assim, tenho contato com o Ivan, então já tem um caminho ali pra começar alguma coisa. Nem tinha, pelo jeito, nessa época. Nem tinha. Né? Não, tinha a possibilidade do contato com o Ivan. O Ivan, ele nem me atendeu. Eu falo isso hoje pra ele, né? Doutor Ivan, que um dia isso. Eu brinco com ele isso hoje. Eu falo, Ivan, você nem me atendeu na época, porque antes de vir, eu falei, quero conversar por telefone com ele, pelo menos e tal. Eu acho que eu tentei ligar umas 2, 3 vezes pra ele, sempre estava ocupado, sempre o secretário falando que não dava, não sei o que lá. E aí eu falei, cara,
que é muito difícil conversar com ele e tal, vamos com a cara e coragem, né? A minha sogra falou, não, é tranquilo, eu já conversei com ele, tá tudo certo e tal. Eu falei, então beleza. Vamos lá. E o plano A era a escola, né? Então, assim, a advocacia, eu sempre falei com a Bia, falei, olha, eu gosto muito da advocacia, não quero parar de advogar, mas o plano A era fazer o projeto da escola. E como eu já estava muito nesse ambiente de empreendedorismo e tal, estudando já um pouco sobre empreendedorismo, então o projeto A para vir para Rondônia era o projeto escola. Que bacana. Isso eu não sabia. Era o projeto escola. Eu acho muito legal, o Rodrigo já contou isso. E aí é legal pensar que o escritório que a gente tem hoje, essa estrutura, não era um sonho. Né? Não. Você fez o que tinha que ser feito, mas não era aquela coisa, nossa, você precisa ter um propósito. Se você não tiver um propósito, você não consegue fazer nada, você não vai atingir, né? Que é muito do discurso que a gente escuta hoje, né? Sim. E aí a gente percebe que o quanto, de fato, a responsabilidade que você coloca no dia a dia, né? A entrega é o que vai trazer o resultado, não necessariamente o que você quer, né? O que você faz, né? Eu sempre falo assim, gente, não fiquem pensando na consequência. Acho que é óbvio que você tem o timing das coisas, né? Você tem o nível de dedicação é o que conta mais. Então, assim, se você tem que fazer isso, vai lá e faz, sabe? Vai lá e entrega o seu melhor, sempre dou o seu melhor nas coisas que você precisa fazer, mas não fica olhando para a consequência. E eu sempre falo isso em sala de aula, falo isso no trabalho, eu falo, gente, a consequência vai acontecer. Sim. Se você no dia a dia entregar seu melhor, se dedicar, acordar cedo, estudar, entregar com qualidade, de uma forma impressionante, o mundo vai conspirar para as coisas acontecerem, né? Então, é muito sobre isso. Às vezes a gente fica nessa ansiedade de que, preciso ganhar dinheiro, eu preciso ter um escritório, eu preciso disso. E aí essa ansiedade, essa correria pela consequência quebra o caminho, porque aí a gente fica pensando muito nisso e não faz o que tem que fazer no dia a dia. Coloca energia em várias coisas ao mesmo tempo, né? Exato. Se compara demais. Demais. Eu nunca fui assim, sabe? De ficar me comparando. Eu tinha que fazer isso, tinha que entregar isso. Era isso que se apresentava. Eu ia lá, entregava e me dedicava. Sim. Então, aí quando eu cheguei... você ia fazer uma pergunta? Eu ia falar sobre a sala de aula. Você falou assim, eu falo isso na sala de aula. Eu disse também que o Rodrigo foi meu professor. Eu queria que você contasse como que veio a faculdade, assim, na sua vida, né? Quando você chegou aqui, como veio a faculdade? Aí eu cheguei aqui no final de ano, né? Cheguei, outubro, novembro de 2013, quando cheguei em Rondônia. E aí, formado em 2010, então... Foram ali 2 anos e meio, mais ou menos, 3 anos lá, de formado, e aí vim pra cá em 2013, finalzinho de 13. Quando eu cheguei, a gente começou aquilo, ver terreno pra comprar, pra montar a escola e tal, né? A mãe da Bia, a minha sogra, ajudando, né, com essa parte financeira, pra esse impulso inicial da escola. E fui conhecer o Ivan, né? Aí eu cheguei no escritório, não que eu tomei um susto, mas assim... Conseguiu marcar uma reunião com antecedência. Consegui marcar uma reunião com antecedência. E aí eu cheguei final de ano, aquela correria, né, doida. Sim. De final de ano, escritório e tal. O Ivan e o Wagner, sempre muito corrido e tal. E aí eu entrei e falei, nossa, que advocacia diferente daquela advocacia que eu tava acostumado, né? Eu me lembro, assim, do dia a dia e tal, muito manual, as coisas, né? Tinham 4 pessoas no escritório, né? Então era Ivan, Wagner, Theo e Mara, e a secretária e a Malu. Eram 6 pessoas, né? 2 no back-office e 4 advogados. E todos os processos muito manuais, né? Não tinha sistema, não tinha folha timbrada, as pastas era tudo arquivado pela Manu. Eu lembro que a Manu saía, ninguém sabia onde estavam as pastas, né? Aí eu olhava aquilo e falava, nossa, gente, diferente isso, dá pra melhorar muita coisa, porque aí eu já tinha essa bagagem, né? E aí... Pegando o gancho da faculdade, né? Depois a gente volta pra virada, mas quando eu cheguei, tinha uma situação de uma turma que estava se formando na UBRA na época, e era a primeira turma do curso de arquitetura. E aí eles estavam tendo algum problema a nível de MEC, a nível de conselho da profissão e tal. E aí, final de ano, o Ivan viajou, acho que o Wagner também tinha viajado, enfim, só sobrou eu que estava ali. E aí essas pessoas procuraram, um líder de turma, alguma coisa assim, procurou o Ivan, para o Ivan representar a turma numa reunião com a reitoria e o Conselho de Arquitetura e Urbanismo.
Cara, não conhecia nada de nada do que estava acontecendo ali, né? Eu conhecia um pouco de conselho ali, enfim. Quem sabe faz na hora, assim. Eu tava acostumado com isso na usina, né? Tava acostumado com essas coisas pipocando toda hora na usina, então assim, né? Bom, surgiu o problema, aí o Ivan falou, Rodrigo, você não atende, não vai nessa reunião? Porque precisa representar a turma que tá formando, eles precisam de um advogado lá e tal. Falei, não, beleza, e fui. Aí eu cheguei na reunião, me inteirei da situação, comecei ali a conversar um pouco, tentar ver possíveis acordos, tentei costurar algumas coisas. E aí nisso, tava o reitor da UBRA e tava a diretora pedagógica, a coordenadora pedagógica do curso. E aí nisso ela olhou pra mim assim no final da reunião, me chamou, falou, Rodrigo, você não é daqui, né? Eu falei, agora sou, né? Tô morando acho que tem um mês e meio aqui, 2 meses. Mas sou do interior de São Paulo, vim pra cá e tal. Ela, nossa, gostei, né? Da sua comunicação, gostei de você no dia a dia. Você já deu aula? Aí eu falei, olha, o máximo que eu dei aula, porque lá no Brasil Salomão tinha cursinhos de OAB e tudo mais, né? Então, assim, o máximo que eu me aproximei de aula era isso, tipo, cursinhos de OAB, essas coisas. Agora, sala de aula, de academia, assim, do ensino superior, nunca. Ela falou, você tem alguma área de especialidade? Eu falei, tenho, eu sou pós-graduado em Direito Tributário, né? E ela falou, sério? Eu falei, sério. Ela falou, nossa, o professor de tributário acabou de passar na Universidade Federal e a gente tá sem professor de tributário. Aí ela falou, você nunca pensou em dar aula? Eu falei, já pensei, porque eu também tinha, né, no Brasil Salomão, as maiores referências do escritório são professores, né, de pós-graduação, de graduação e tal. Também sempre me encantou, né, essa coisa de academia. Acho que uma das profissões que casam muito bem com a atividade jurídica é a docência, né? Acho que de todas as profissões que eu conheço, assim, advocacia e docência são as profissões que mais se conectam e mais se ajudam, né? Então, quando ela falou assim, o que você acha? Você toparia conversar com a coordenadora do curso e se der certo você começar? Eu falei, topo, vamos conversar, marcar reunião. Ela, não, agora. Ligou pra coordenadora, a coordenadora subiu, aí eu emendei essa reunião que era do conselho com a reunião com a coordenadora do curso. Bati um papo, conversei um pouco sobre a formação acadêmica, né, sobre as coisas. Ele falou, não, Rodrigo, eu acho que você tem um super domínio e tal da matéria. Você não quer começar? Eu falei, bora. Quando começa? Ela, semana que vem. Aí eu falei, vamos lá, vamos começar. E aí foi assim o começo da docência. Então foi logo no início da vinda mesmo. Não existia MBT ainda. Não existia MBT. Foi 2014, comecinho de 2014, e foi uma super escola, né? Porque aí foi um semestre super tenso, porque na época eu acho que eu tinha 25 anos, 24, 25 anos, e foi um semestre que eu falei, cara, eu não tenho plano de aula, nunca dei aula, então assim, eu fiquei o semestre todo super tenso, montando aula, estudando muito. Foi um semestre que eu estudei demais para montar aula. E foi bom, porque assim, a advocacia ainda não tinha uma advocacia expressiva, não tomava tanto a minha agenda. Então eu consegui estudar muito, né? E aí fui devorando, pegando minha base da pós-graduação, montando as aulas, né? Então tinha uma formação muito boa acadêmica, né? Do IBET. Então, assim, aquela virada dos estudos, né? Na faculdade eu virei essa chave, né? Na faculdade, quando eu entrei na faculdade e entendi que é o estudo que vai nos levar pro próximo degrau, para se destacar, eu comecei a enxergar que era por meio do estudo que eu iria conseguir me destacar como profissional. Sim. Porque o direito, eu via claramente que tinha muita gente, assim, muita gente. Mas eu percebia que quem se destacavam eram pessoas que academicamente eram referências, né? Então eu passei a enxergar muito cedo que se eu tinha que me destacar no direito, isso teria que ser por meio do estudo. Então, assim, de forma intencional. Você não pensava o que você queria alcançar, mas você fazia o trabalho, fazia o que tinha que ser feito, né? Isso é um ponto bem relevante. Nessa situação mesmo da faculdade, né? Você se colocou disponível para estar ali e enfrentar o desafio. Esse desafio te gerou uma oportunidade que você também não fugiu dessa oportunidade. Então, tudo isso é o que vai construindo realmente
realmente o profissional, né? Exato, Faz muito... exato. Assim, a gente não foge, né? A Ediane, que tá no dia a dia, às vezes ela fica até meio assim comigo, André. Porque assim, aparecem os desafios, eu falo, vamos pra cima. Não, mas será, né? Porque ela tem um perfil um pouco mais conservador, né? E é bom, né? Esse equilíbrio, porque senão a gente dá com a cabeça na parede muitas das vezes, né? Então esse equilíbrio é muito legal. Mas eu sou a pessoa do bora. Vamos fazer. Do vamos fazer. Tipo, apareceu isso daqui. A gente não tem essa competência técnica. Vamos buscar. Como que a gente busca essa competência técnica? Agrega um parceiro, estuda, dá tempo de estudar para fazer esse nível de entrega, não dá, agrega um parceiro. Então assim, eu sou muito do desafio aparece, eu pego o desafio e do desafio a gente faz acontecer. É um traço realmente da sua personalidade e é isso que construiu o que o escritório é hoje, né? Não fugir dos desafios. A gente tivemos muitos, né, desafios que foram oportunidades de crescimento, de expansão e tudo mais. Eu brinco que eu não paraliso, né? No desafio eu não paraliso. O desafio parece que ele me joga energia, ele me motiva, me impulsiona. Assim. E o que a faculdade representou para você, Rodrigo? Assim, quanto tempo você passou na docência? O que ela representou para você como profissional? A docência, no total, acho que no primeiro ciclo, né? Eu fiquei 5 anos no primeiro ciclo da UBRA. Então eu fiquei de 14 até 2020. Como que tá o tempo aí, staff? Eu tô falando muito? Já deu 1 hora. E a gente não chegou no MBT. Não chegou no MBT. Assim, tem que fazer chegou, parte 2, né? Chegou, a gente vai ter que ter parte 2. Eu acho que eu falo demais. Não, o pessoal quer saber, pode ter certeza que eles querem conhecer esse lado aí. Eu fiquei 5 anos na UBRA, no começo, aí eu saí no pré-pandemia, um pouquinho antes da pandemia e tal. Muito por causa também de querer abraçar o mundo, né? De não falar não para muitas coisas. Então, acho que com a maturidade eu venho aprendendo a falar mais nãos. Então, no começo eu fui ali abraçando tudo. E aí a docência representou, eu falo que a docência e a MBT tem tudo a ver, né? Até uma frase, né? Vira um clichê. Porque a base hoje, né, dos sócios do escritório vieram da base acadêmica. Então, quando eu cheguei na faculdade, foi muito interessante, porque eu vim desse ambiente de São Paulo, e lá, quando o professor fazia pergunta no primeiro dia de aula, quem é você, o que você quer ser e tudo mais, era muito comum lá, a maior parte da sala de aula, querer iniciativa privada. Olha só. Aqui eu tomei um susto, porque 98% da sala queria iniciativa pública. E aí aquilo causou um choque em mim, assim, porque eu falei, nossa, muito diferente, né, da realidade que eu vim. E aí eu comecei a querer entender o porquê que todo mundo quer iniciativa pública aqui. Os melhores alunos, as melhores mentes ali queriam iniciativa pública. E aí eu passei a entender que dentro da realidade jurídica, você não tinha players, né, você não tinha referencial de escritórios profissionais, com um plano de carreira, estruturando essa questão corporativa, né? E aí as pessoas não viam a advocacia, e muitos não veem ainda até hoje, a advocacia como realmente uma carreira para seguir, né? Para você ir crescendo dentro de um escritório, né? E fazendo carreira dentro do escritório. As pessoas tinham muito isso. Se eu for para advocacia, eu tenho que montar o meu escritório. E aí eu tenho toda a dificuldade que é montar um escritório, empreender, começar a advogar. Ou eu tenho esse outro lado, que é passar num concurso público, ter a estabilidade, ter aquele valor fixo todo mês, enfim. Então, eu via que as pessoas mais inteligentes iam para a carreira pública, né? Foi aí que eu comecei a me desafiar. Falar, nossa, cara, Rondônia tem muita gente inteligente, né? Às vezes as pessoas do Sudeste, do Sul, fazem um preconceito, né, muito errado com o norte do país, achando que no norte do país você não tem gente capacitada, você só tem gente ruim, né, e não, enfim, aqui só estando aqui para saber o quanto que a gente tem gente boa aqui, né, e aí eu passei a falar, poxa, tem um projeto muito grande aqui, que é montar um escritório profissional, porque aí eu comecei a enxergar o mundo jurídico, quando a gente começou a passar pela digitalização. Falei, cara, a digitalização quebrou barreiras. Então, o que antes era muito difícil de um escritório, de um grande centro atender aqui,
porque ele não entendia a realidade local, era tudo muito difícil para as coisas acontecerem aqui. O digital quebrou isso, né? Com reuniões digitais, com processo digital, despachar de forma digital. Então, assim, era um novo mundo surgindo, né? Ali com a digitalização. Isso em 2015, 2016, né? E aí foi ali que começou a surgir a MBT, que eu falei com o Ivan, com o Wagner na época, eu falei, gente, a advocacia vai mudar e ou a gente surfa essa onda da advocacia agora e se coloca realmente como um escritório de advocacia referência no estado, né? Ou a gente vai perder espaço. Então foi quando o Rodrigo Visionário passou a existir. Passou a olhar existir. Pra frente. Quando eu acho que eu comecei a chegar no estado e começar a entender o que dava para empreender dentro do estado, né? Que a escola em 2016 começou, né? A escola completou 10 anos esse ano. Então a escola foi fundada em 2016, começou a funcionar. Eu acho que aí eu comecei a ter um olhar mais para a advocacia, né? Tipo, agora o que eu posso fazer na advocacia para empreender dentro da advocacia. E eu passei a enxergar esse momento. E me parece que a própria visão visionária, ela foi muito mais uma visão, na verdade, de assim... De proteção até, né? Mas também assim, o que eu vejo muitas vezes que a gente conversa sobre isso é de que não era uma pessoa que olhava para um futuro abstrato também. Era uma pessoa que olhava para o presente daqui e via que isso aqui era um passado em relação ao que você já tinha vivido. Sim, então, tipo, assim, tinha um gabarito, né? Existe um futuro e eu já vivi ele. Sim. Aí a gente pode começar a construir ele aqui. Exato, muito legal. Que é o que vocês fazem, até hoje, né? Vocês estão construindo. Sim. E aí, quando você coloca essa ideia, você vê o quanto o Rodrigo, de fato, impulsionou, assim, no interior do estado, essa profissionalização da advocacia. Em Paraná mesmo, a gente não tinha um escritório profissionalizado da forma como a gente é hoje, né? Sim. Então, você traz isso e o seu poder de influenciar, até mesmo na faculdade, né? Como eu disse. Rodrigo era... Eu acho que quem já foi aluno do Rodrigo pode dizer, pode confirmar isso, mas ele era nosso referencial de advogado. Então, naquele momento, a gente passou a ter alguém para falar assim, nossa, que legal, dá para seguir uma carreira, dá para ter uma estrutura. Pelo menos assim, se for para ser advogado, eu queria ser daquele tipo ali. Isso que as pessoas falavam, não quero advocacia não, mas assim, professor Rodrigo, né, professor Totino, aí a gente acha que é legal as coisas que ele fala, né? E trouxe esse referencial e essa influência, né? Tanto que hoje no escritório nós temos algumas pessoas, né, que são ex-alunas do Rodrigo. Sim. E trouxe para nós a oportunidade realmente de conhecer o que é uma advocacia empresarial, né? O que é uma profissionalização, uma estrutura corporativa na advocacia. Perfeito. Sim. É um legado, já é um legado com certeza. É um legado pra gente manter, né? Sim. Que legal. Eu voto de ter esse segundo capítulo dessa conversa aqui pra gente falar sobre MBT. Combinado, eu acho que realmente tem que ter, né? Muita coisa. Pode ser? As pessoas têm muitas curiosidades, assim, no geral, até os profissionais que estão começando na área, assim, né? Sobre o que acontece, como funciona a estrutura do escritório, né? Eu acho que o Rodrigo, com esse olhar de gestão, ele tem muita coisa para contribuir. Então, a gente acha que dá para aprofundar bastante nessa parte da MBT especificamente. E ter os capítulos ali dentro, né? Porque se a gente for falar de MBT agora, a gente vai ter que falar corrido. Sim. Né? Sim. Então, assim, como que foi o início? Como foi o desenvolvimento, assim, os primeiros que chegaram e tiveram que comprar essa briga. E aí, como isso se desenvolveu, né? Até chegar aqui. Teve pandemia no meio do caminho, né? Que acredito que também foi... Deve ser um capítulo à parte. Sim. Então, acho que tem muito assunto pra gente conversar. Cara, pode ser super top. Voltar para o podcast em outra oportunidade. E aí a gente conversa mais sobre MBT, porque realmente são 8 anos de história praticamente, né? Então, 17... 8 aqui no estado, né? A MBT, não, como assim? Você tem quanto tempo que você no estado eu cheguei em 2013, então eu vou completar 12 anos, né? De estado. Sim, muito Mas a MBT mesmo, ela incorporou, acho que a partir de 16, assim, né? Sim, 15, são 8 anos. 15... A gente tá em 26. 8, 9 anos, 26, assim, 9 para 10, pelo jeito. Teve uma transição, né? Então, assim, acho que 9 anos. Acho que 16 para 17, 9 para 10 anos, assim. Tem história. Tem bastante coisa pra falar nesses muito 10 bom, anos. Muito bom. Mas se for ver, eu consegui em 1 hora e pouco resumir 25 anos. Na verdade, Muito você resumiu tempo. muito. Resumi super, 25 anos. A gente já deveria ter pensado isso antes. Agora a gente resume 10 depois no próximo. Muito bom, maravilha. Façam as contas da idade do Rodrigo. Eu acho que nada mais justo que o Rodrigo encerrar esse episódio. Até porque, assim, agora a gente já tá passando pra essa nova jornada do podcast, né?
Acredito que ainda teremos episódios em que o Rodrigo vai ser nosso host, mas agora a gente tem uma nova host, doutora Ediene. Então, acho que como último episódio, o Rodrigo como único host, encerra pra gente, Rodrigo. Encerrando. E será que eu lembro ainda como encerra? Né? Agora a Ediene que vai ter que aprender. Né? Aprenda, Ediene. Mas primeiro eu quero ver você fazer. Eu vou ter que falar assim, nós tivemos um episódio super especial. Com o nosso convidado maravilhoso. Maravilhoso. Muito bom. Gente, mas é isso, eu espero assim, né, que contando um pouquinho dessa história, né, as pessoas possam se influenciar positivamente. Eu acho que é legal. Eu, particularmente, gosto muito de ouvir histórias e de ler sobre histórias também. Assim, uma das minhas leituras preferidas é biografia, né? Porque eu me inspiro muito e eu acho que vocês tiveram um recorte um pouco disso, o quanto que a ambiência pode mudar cada um de vocês, né? Então, eu sou uma pessoa que me transforma com a ambiência, né? Então, dependendo do ambiente que eu me coloco, esse ambiente pode ou me jogar para cima ou me jogar para baixo. Então, cientes disso, né? Se coloquem em ambientes que te joguem para cima, né? Com pessoas que te joguem para cima, que com certeza vocês vão sair melhor, né? Vão evoluir com isso. E eu espero, então, que um pouquinho dessa história realmente tenha ajudado, tenha impulsionado, né? Você que está assistindo. E para encerrar, vamos pedir, então, as redes sociais de vocês. Isso aí. Né? Muito bom. Bom, a minha rede social é rodrigo.totino, @Instagram. Eu tô um pouquinho ausente, mas pretendo voltar para a rede social. Rede social do escritório é @mbtadvogados, né? É isso aí. A minha é @andré_guilherme.aura. A minha é @Ediene Alencar, mas assim, é quase nada. Então, assim, pra me ver profissionalmente no da MBT Advogados mesmo. É isso. Melhor olhar no MBT Advogados. MBT Advogados. Sim. Bom. Gente, então até a próxima. Até a próxima. Até a próxima. Não sabemos se com o Rodrigo... Quer dizer, acho que o próximo já vai ser o capítulo 2. A gente segura um pouquinho, não sabemos então. Ainda, Então, até a próxima com algum de nós estando mais, presente no gente. episódio. Tchau, tchau. Tchau, tchau, Valeu. gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.